Osmar Borzachini é agrônomo. Ele sempre atuou na cidade. Convidei-o para manifestar-se sobre a economia de água na agricultura. Com a palavra, Osmar. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Zé, pela oportunidade de estar comentando alguma coisa sobre a questão de água na agricultura. De uns tempos para cá, ela tem se tornado uma questão muito importante, crucial até, em termos de produção, em toda a nossa região e estado. E o que a gente vai poder estar discutindo é o seguinte: a situação de água, a agricultura ela consome o maior volume de água potável, né, que a gente tem notícia, em torno de 70%, 73% a agricultura consome. E nós temos que, a partir de agora, repensar as situações em termos de irrigação, em termos de uso dessa água para a produção agrícola e de animais. Isso é importante por quê? Porque cada vez mais nós vamos tendo restrições de uso, menores volumes de água, e nós temos que estar atento às tecnologias, novas tecnologias em termos de irrigação, em termos de produção, tentando ser cada vez mais eficiente e consumindo menos. Em termos de agricultura, há muito tempo se faz muito trabalho em termos de controle de irrigação, mudando-se bicos que já aparecem com menor vazão hoje em dia, sistemas em termos de gotejo ou de menor vazão ainda para algumas culturas, cobertura de solo para se evitar que você tenha uma repetição constante de irrigação além do que o necessário. Muita gente trabalha hoje em termos de lâmina mínima de água. É um pouco mais complicado, porque cada cultura tem uma demanda de água diferente, e isso o produtor tem que se especializar um pouco mais e ter alguns aparelhos para acompanhar isso. Mas vai ser importante daqui para frente, para algumas culturas principalmente. O mercado hoje a gente encontra muita coisa em termos de equipamentos, de variação, e o produtor tem que aprender, ou pelo menos escolher aquele que melhor se adapte às suas condições técnicas, solo, cultura e até mesmo financeira, que variam de muito. Hoje é comum entre os técnicos falar que não se tem limite para a produção, não se tem problema de área, nem de local e nem de temperatura, em função das técnicas que a gente tem para a produção. A única coisa que impede isso é a questão custo, e é o que a gente tem que trabalhar também. Temos observado em Piedade algumas coisas muito importantes em termos de irrigação, e que isso venha de longo prazo e a gente não consegue transmitir isso ao produtor, que é a aspersão, a irrigação por aspersão, de um modo hoje colocado, a gente fala empírico. Hoje é normal você ainda acompanhar e estar andando na zona rural e você vê irrigação molhando estrada, correndo estrada abaixo, provocando vossoroca na beirada de estrada, fazendo assoreamento de tanques ou de ribeirão que está próximo. A gente pede ao produtor, tenta explicar, mas ainda há muita resistência. Não tem jeito de fazer. Sempre tem jeito. É uma questão de boa vontade. E o que a gente está tentando fazer e demonstrar ao produtor, e pede a colaboração de todos os técnicos também que façam isso, é realmente colocar o produtor a consciência de uso racional desse líquido que é tão importante para a gente e que é fundamental para a nossa atividade agrícola. Haja vista que Piedade produz mais de 170 produtos comerciais, onde
pelo menos 95% deles exigem irrigação para a sua produtividade ser interessante. E nesse sentido, cada vez mais produtores estão usando irrigação, mais bombas em rio, e essa água é finita. Nós temos que trabalhar de uma maneira muito mais racional, com muito mais cautela. Aquele produtor que ainda não se tocou, que ainda não se conscientizou sobre isso, está causando um grande problema, não só a ele no futuro, mas ao seu vizinho, ao seu parente que pode estar precisando de água mais abaixo. E isso daí é muito complicado em termos sociais. Nós temos que manter a produção, isso é muito importante ao município, é muito importante em termos de preservação de empregos, que a agricultura nossa, ela gera muito emprego, mas se faltar água, não vai sobrar para ninguém, nem emprego e muito menos para alguns produtores. Então nós temos que rever esse tipo de coisa, para que a gente possa ter realmente um uso mais racional, uma sobrevida aí com a questão de produção dentro do nosso município, que é o que nos interessa basicamente. Até a próxima.